Spoilers! A gente vai falar do Luke e dos... Pronto, se você tá aqui é porque você quer spoiler. Você gosta de spoiler, você já viu o filme, ou você não viu, mas você quer spoiler mesmo assim. Então vamos para a nossa análise do imaginário. Inclusive, se você quer mais análise do imaginário de Star Wars, Os Últimos Jedi, então você faz o seguinte, vai lá no meu Instagram e me manda uma DM, para você não dar spoiler nem aqui no vídeo, nem no Twitter, porque é feio. @FlaviaGaz, vai lá que eu posso fazer mais, ué, por que não? Porque afinal eu amo muito Star Wars, pra mim é felicidade fazer isso. Essa análise foi feita em conjunto com o Joy, que é meu grupo de estudos, Jogos Imaginário, e do Will. O Will fez uma pesquisa linda e maravilhosa, ele é muito bacana, segue ele nas redes sociais. E hoje a gente vai falar de Luke e dos sóis. E a Babs, que não viu o filme, vai tomar um dos maiores spoilers. Ela não tá nem aí, eu acho. Então tudo bem, vamos lá. Vamos falar dos dois sóis. Vamos começar com o episódio 4, Uma Nova Esperança. No episódio 4, Uma Nova Esperança, você tem um Luke pequeno olhando para o horizonte, para aqueles dois sóis. Neste momento, o sol representa algo espetacular. Realmente chama símbolo espetacular, tá, gente? Eu não tô brincando. O símbolo se chama assim mesmo, assim, tem dois grandes regimes, eu gosto de dividir em três no Gilberto Duran que a gente estuda. O diurno, o noturno e o sintético. No regime diurno, os símbolos são ascensionais, ou seja, existe um herói, existe algo que é do mal, existe uma diferença clara e você sempre quer ascender aos céus. Então, tornar-se algo, ser maior do que você. Deu pra entender mais ou menos? Então, vamos lá. O sol, no começo, é um símbolo ascensional. O Luke olha pra lá e fala assim, eu queria estar na frota, eu queria ser um herói, eu queria ser maior do que eu sou e etc. E pelo fato de ser uma luz que brilha, é por isso que é chamado de um símbolo espetacular. Significa que é uma luz que não deixa a noite chegar, que é uma luz que guia o herói para o seu local ascensional. Se você pegar na mitologia tradicional, você tem Horus, você tem Apolo, que é uma galera que é masculina. O sol geralmente está ligado na nossa mitologia ocidental com figuras masculinas. Na mitologia oriental, ela está ligada com figuras femininas. Porque eu não sei se você sabe, mas no Oriente, geralmente, divindades do sol são femininas e divindades da lua são masculinas, exatamente o oposto daqui. De qualquer forma, o sol lembra daquela aureola que todos os anjos têm, Jesus tem. Então ele está sempre ligado com alguma coisa do divino. Então vamos lá. São dois sóis, né, gente? Então no começo fez que são dois sóis. Esse é um cara muito importante. Esse é um cara extremamente ascensional. Ele vai ser muito, muito relevante. Ele vai ter um poder muito grande. Avião. Porque não apenas ele está ligado a um sol, mas ele está ligado a dois. O lance é que a força, que é uma dessas coisas que, né, une o universo e tal, apesar de ela ter uma característica de ser da luz ou da sombra, você precisa entender esse equilíbrio. E é por isso que grande parte ou uma parte do treinamento Jedi tem a ver com a descida até a caverna. Essa é uma imagem muito legal que vocês pediram também, a caverna, o espelho. Se vocês quiserem... Ixi. Tudo bem, agora é spoiler, né? Se vocês quiserem, pede lá no Instagram, tá? Não pede aqui não, pra não causar outros spoilers. Enfim, então, quando o Luke desce pra caverna no episódio 5, que ele se vê no espelho como o Darth Vader, ele se vê a potência que ele tem ascensional indo para o outro lado, você vê que existe bem essa separação entre o bem e o mal. E existe bem essa separação entre a luz, os dois sóis, e a sombra dentro da caverna lá, quentinha e tal e tal. E uma das coisas que o Yoda diz pra ele é que ele tem que viver o presente e não apenas aquilo que tá na cabeça dele. Porque é muito difícil quando você é um herói ascensional imaginar que o mundo está bem, ou que o mundo não precisa de você, ou que... Por quê? Porque você acredita que você tem uma missão, um monstro a matar e acredita que você tem que ascender. Até aí, tudo bem? Tamo bem? Uma das coisas que acontece nos Últimos Jedi é que o Luke tá de saco cheio, ele não quer mais ser Jedi, ele acha que a religião Jedi tem que morrer. Inclusive, se pans, concordo com ele em partes ali. Ele acha que não tem mais que falar nada pra ninguém, ele quer queimar tudo que tá rolando, todas as coisas antigas, os textos, etc. Mas ele tá fazendo isso por uma coisa que ele viu
Tipo, quando ele foi olhar para o aluno dele, o Kylo Ren, ele viu que no futuro ele podia ser uma figura de sombra. Então ele acredita que para harmonizar, você talvez tenha que extinguir a luz para também extinguir as sombras. Esse local vem ainda de um modo dualista de ver a vida. Ele ainda está enevoado, ainda não é essa coisa. Tanto que quando ele vai lá, super raivoso, porque ele conseguiu se desconectar da força, né? O cara não tá na força. Tanto que quando a Rey vai lá e começa a se conectar e ver tudo, ela fala, cara, mas eu não vi você. Então o cara é tão incrível, tão maravilhoso, que até se desconectar da força ele consegue. Mas quando ele vai lá e fala assim, vou queimar essa árvore, vou queimar esses textos tudo, que se foda-se os Jedi, daí aparece o Yoda e o lembra que desde pequeno, ou desde quando eles se conheceram, ele nunca esteve no presente. O fato de ficar olhando para o futuro, tentando ver se esse futuro é de luz ou de sombra, é o que traz o problema, é o que traz o desequilíbrio para a força. Porque ele mesmo, essa luz clarividente do sol, não necessariamente tem que estar nele o tempo todo. Essa aceitação disso é uma aceitação muito difícil para alguém que virou uma lenda. Então ele olha para ele mesmo e fala, putz, mas eu sou só isso. E ele olha para as lendas e fala, cara, a galera acha que eu sou isso. É muito difícil ter que lidar com tudo isso. Então, eu acredito que essa coisa de batismos e de você marcar a pessoa para ela ser uma pessoa melhor, ou marcar a coroa, marcar a auréola, tem muito a ver com uma coisa ascensional. Então eu acho que a jornada que o Luke vai fazendo é uma jornada de sair do ascensional, o que é uma jornada que a gente não costuma ver em Star Wars. Muita gente não gostou e eu gostei exatamente por isso. A gente para de seguir a jornada do herói, que inclusive é apenas um dos livros de Campbell, né, que é o Herói de Mil Faces. Tem outros tipos de jornada, a gente para de seguir isso mesmo porque a gente tem uma heroína, menina, a gente tem que olhar para isso com outros olhos. E quando a gente começa a quebrar a jornada do herói, a gente começa a ter um herói que virou quase um anti-herói, né? Tipo, não quero saber de nada disso, mas ele também tem que sair disso, porque isso ainda é dual, e ir para alguma outra coisa, algo que ele ainda não sabe o que é. E eu acho que a gente vai descobrir o que é esse algo quando ele começa a se reconectar com a força e rola aquela grande última cena maravilhosa, e quando você vai ver, ele está em cima de uma pedra, na verdade. Mas o fato dele ter feito essa coisa astral não significa que não causou nada para ele. Pelo contrário, isso é um enorme sacrifício. Mas ele pode fazer esse sacrifício por conta de duas coisas, que são opostas e acontecem juntos. E é por isso que é sintético. A primeira coisa é ser um herói. Se sacrifica aquele que é ascensional, que tem algo para exterminar, que tem algo para fazer, que tem alguma lição para contar, que vai ascender. Ao mesmo tempo, se sacrifica aquele que não tem medo da morte, que não tem medo do lado sombrio da força. Se sacrifica aquele que está em contato com a morte de uma outra maneira, não de uma forma raivosa, não tentando exterminar a possibilidade de talvez pessoas morrerem, não. O sacrifício que ele faz é um ato de libertação e também um ato de aceitação de morte. É um ato de profanar algumas coisas. E talvez isso seja muito importante para a filosofia Jedi. O próprio Yoda fala, são apenas livros, é apenas uma árvore. Tá tudo bem, você pode profanar isso. Então a gente sai da auréola e etc. e a gente chega num algo que é muito mais humano, muito mais possível. Tanto que se você for ver, tanto a Rey quanto o menininho que pega, né, a vassoura no final usando a força, eles não são filhos de ninguém, eles não têm vidas, eles só são pessoas que estão em contato com a força. Você também pode ser um Jedi, você também pode ter esse contato, virar algo muito mais humano, não apenas a linhagem do Skywalker, entende? E eu acho que essa profanação pro Luke é uma das coisas mais importantes que pode acontecer na série, porque a gente vai poder começar a falar, a gente já tem alguns pitacos disso com a Rey, com o Kylo Ren, falar do lado sombrio da força de um outro local e tentar compreender isso melhor. Na estrutura noturna, a morte tem outro papel. A morte tem um papel de retorno ao lar, um papel que você até quer. Então, quando o Luke começa a se sacrificar pelas coisas certas ou deixar as coisas morrerem pelos princípios corretos, a morte dele é quase como um retorno. E isso também se torna sintético, porque o tempo é cíclico. Tem um grande Jedi, ele treina um grande Sith, ou então qualquer outra denominação de usuário do lado sombrio da força.
e daí ele morre e se cria outro grande Jedi. O tempo é cíclico, e o tempo é cíclico para Star Wars até esse filme, inclusive, e daí vamos ver o que acontece no futuro. E uma das imagens mais legais que o Will me trouxe a atenção, porque essa parte foi o Will que percebeu e eu amei, foi que quando ele olha para aqueles dois sóis, tem um sol nascendo e tem um se pondo. Então ele pode se pôr, o próprio Luke, ele pode, para outros Jedi nascerem, diferentemente dos sóis que tem os dois sóis ali que estão se pondo ao mesmo tempo no episódio 4. E além disso, quando o Luke aceita o seu próprio sacrifício, ele deixa de olhar para o horizonte, porque ele deixa de existir, mas ele se torna o horizonte, porque ele se permite se transformar em lenda, que era algo que ele tinha muito medo de ser. Então é isso, essa é a minha análise do imaginário. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de compartilhar e se inscrever no canal, porque ajuda muito. E também não se esquece de me contar se você quer outras análises do imaginário de Star Wars, Os Últimos Jedi. Beijo! Ô Flávia, tem um pessoal que tá fazendo petição pra tirar esse último filme do Canon. Ai galera, mano, seguinte, tá tudo bem. Vamos desacralizar Star Wars, vamos desacralizar tudo. E continua sendo Star Wars, pô. Tem os bichinhos, tem as piadinhas, tem tudo que Star Wars sempre teve, só não teve a droga da jornada do herói. Vamos parar de usar a jornada do herói? Já usamos por muito tempo. Tá bom, valeu, Campbell, te amamos. Até a próxima jornada. Aê, tchau. Que coisa. Vamos deixar morrer, tipo o Luke. O Luke se deixou morrer. Ai, preguiça.